Por que o inglês é fácil? Se você não acredita que o inglês é fácil, eu vou provar para você agora por que o inglês é fácil. Quer ver? Bom, gente, são muitas as razões pelas quais falar inglês ou aprender inglês de uma forma geral é algo muito simples e é algo muito fácil. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Na verdade, a gente ainda vai conversar por aqui sobre o quão emocional é a questão de você aprender inglês. Mas agora, o que eu quero é provar para você por que falar inglês é fácil. Para isso, eu vou dar para vocês 3 razões muito importantes para o inglês ser uma língua ridiculamente simples. A primeira delas tem a ver com conjugação verbal. Um dos verbos mais utilizados na língua inglesa é o famigerado verbo to be, que todo mundo conhece o verbo to be. Se a gente for conjugar o verbo to be no presente, ele pode mudar de 3 maneiras. Ele pode ser am, ele pode ser is e ele pode ser are. Olha só para você ver. Logo aí a gente já vê que as formas são bem simples. Olha como o verbo é curtinho. E você, no presente, tem essas 3 formas. Então, dependendo do sujeito, você vai ter que conjugar utilizando uma dessas 3 formas. Mas se for no passado, cai para 2 formas só. Então, no passado, o verbo to be, ele é ou ele é was, ou ele é were. E só tem uma outra forma, um outro formato que esse verbo pode se encontrar dentro da língua inglesa, que é na forma particípio. E uma vez na forma particípio, o verbo to be só é encontrado nessa forma para todos os sujeitos. Ou seja, um dos verbos mais utilizados da língua inglesa, quando você vai se utilizando dos tempos verbais, que você precisa conjugar esses verbos, as únicas conjugações possíveis para o verbo to be são essas. Quer dizer, a gente vai colocando para a forma passada ou para a forma particípio, eu vou diminuindo o número de formas assim, eu preciso memorizar menos. Agora, olha só, o inglês é fácil, não para por aí não, tá? A segunda razão pela qual o inglês é fácil é que se você pegar um outro verbo, vamos imaginar aqui um verbo. Vamos imaginar, por exemplo, o verbo amar. Em português, você vai falar assim, eu amo. Aí você vai falar, tu amas, ou você ama. Ele ou ela ama. Eles amam, não é isso? É isso? É isso, produção? É isso. Eles amam. Nós amamos, né? Vós amais, né? Ou vocês amam, ou eles amam. Quer dizer, olha só para você ver, para cada uma dessas formas, a gente tem uma forma diferente de conjugar o verbo, salvo aí algumas exceções. Mas cada forma é diferente uma da outra. Em inglês, como é que fica? Gente, em inglês é o seguinte. Os sujeitos, ó. I, he, she, it, you, we, you, they. Tá? Esses são os sujeitos aí em inglês, tá? Todos os sujeitos possíveis em inglês estão aqui. Em inglês você vai falar assim. I love. He, she, it, você vai falar. He, she, it, loves. Você só vai pôr um S aqui. Olha, mudou. Nossa, Bruno, mudou. Tá bom, tudo bem. Mas vamos ver os outros? Vamos ver os outros. No presente, you love. We love. You love também. They love de novo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, repara nisso. O verbo love, com a exceção de he, it, ele é igual para todo mundo. Como é que você pode me falar que conjugação em inglês é difícil? Olha, calma, que não para por aí. Se você for conjugar esse verbo no passado, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Algo muito simples vai acontecer. Esse verbo é um verbo regular. E a grande maioria dos verbos em inglês são verbos regulares. Sabe o que você vai fazer? Por exemplo, se for no português, vamos ver no português? Português é eu amei, não é? Tu amastes, ou vós amais, né? Se for no plural, ele amou, ou eles amaram, ou nós amamos, né? Se a gente for conjugar aí no pretérito. E no inglês? Olha, no inglês vai ficar assim, ó. I loved, he, she, it, loved. Aí ficou igual agora. You loved. We loved. Gente, todo mundo loved. Chupa essa manga. Todo mundo loved. Olha só. A gente falou lá que no presente eu ponho só um S quando é he, she, it. Agora, no passado, ele é igual pra todo mundo. Quando o verbo é regular. E deixa eu te falar, a grande maioria dos verbos são regulares. O que é um verbo regular em inglês? É que as únicas... Lembra do verbo to be que eu falei pra vocês? Que a gente tem as formas passado e a forma particípio? Pois é.
Nos outros verbos, a forma passado é essa. E a forma particípio é essa também. A grande maioria dos verbos em inglês, para você conjugar ele no passado ou para você conjugar ele no particípio, sabe o que você faz? Você põe ED no final do verbo, acabou para todo mundo. Como é que esse negócio pode ser difícil? Como, meu Deus? Não tem como. A verdade é a seguinte, não tem como ser mais fácil. Impossível ser mais fácil. Agora, olha só. Não para por aí. Aí você pode falar assim, Bruno, mas nem todos os verbos são regulares. De fato. Alguns verbos são irregulares. E aí você tem uma forma passado e uma forma particípio diferente uma das outras. Apesar alguns desses verbos serem muito utilizados na língua inglesa, eles fazem parte de uma minoria, tá? Dizem aí que em torno de 5% da língua só que são verbos irregulares. Só que tem alguns poucos desses verbos que a gente usa muito. Então é pouquíssima coisa. E mesmo assim, em termos de conjugação de sujeito, ele vai ser o mesmo para todos os sujeitos. Ele não vai mudar. Entendeu? O que vai mudar é a forma passada e a forma particípio. E às vezes nem isso. Tem verbos em inglês que eles são irregulares, que você pode até pensar assim, é aquela história da terceira coluna. Sabe a terceira coluna que as pessoas têm que memorizar de verbo? Se você estudou inglês alguma vez, você já ouviu falar dessa terceira coluna. Então, é esta famigerada terceira coluna. Só que acontece o seguinte, tem alguns verbos, por exemplo, o verbo cut em inglês. O verbo cut. Como é que é a forma passada do verbo cut? Que ele é irregular. Não põe o ED. É irregular. Como é que é a forma passada? Cut. E a forma particípio? Cut. Put. A mesma coisa, gente. Mesma coisa. Set. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Hit. Mesma coisa, gente. Você vê que os verbos até escrevem meio parecido, né? Mesma coisa. Quer dizer, tem verbo irregular que a forma passada e a forma particípio são iguais à forma base do verbo. Gente, isso são todas as conjugações que você pode fazer com esse verbo possíveis. São todas as formas, com exceção da forma contínua, que você vai colocar o ing, mas também não vai ter mudança. Gente, como é que conjugação verbal em inglês pode ser difícil? Lembra quando você estudou em português um negócio que chamava concordância nominal? Eu não sei se você lembra de ter estudado. Deixa eu te explicar o que é concordância no nome estranho. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho um substantivo, por exemplo, em português, o substantivo sol. Sol, em português, é um substantivo masculino, você sabe disso. Tanto é que você fala o sol. Lua, por exemplo, você sabe que é um substantivo feminino, então você fala a lua, porque lua é feminino. Então, quando você põe o artigo antes, você põe a, porque você sabe que é feminino. Você memorizou isso. Durante anos, você... Falando português, você foi entendendo que alguns substantivos eram femininos, outros substantivos eram masculinos. Agora, olha só. Quando você está estudando português, você tem que fazer a concordância. Por exemplo, se você pegar um adjetivo como, por exemplo, bonito. Então, você fala, o menino é bonito. Agora, se for menina, a menina ela já é bonita. Se for plural, você muda o adjetivo também, porque aí os meninos são bonitos e as meninas são bonitas. Agora, olha, você sabe que no alemão, quando a pessoa está aprendendo alemão, no alemão, porque no português a gente tem 2 gêneros, o masculino ou o feminino. No alemão, a gente tem 3 gêneros. Olha que loucura. Eu não sei se você sabia disso, mas o alemão ele tem 3 gêneros. Todos os substantivos eles têm 3 gêneros. Só que o seguinte, os gêneros do alemão não são os gêneros do português. Por exemplo, sol em alemão é Sonne. Me perdoe, o meu alemão tá corrigindo minha pronúncia. Então aí, por exemplo, em alemão você fala die Sonne. Die Sonne, esse Sonne, ele é feminino. Quer dizer, o sol em alemão é feminino. A lua, que é Mond, você fala der Mond, né? Me perdoe a pronúncia novamente. Ou seja, lua em alemão é masculino. Livro, por exemplo, né? Em português é o livro. Em alemão é neutro, é o 3º gênero do alemão. Então você fala das Buch, que é um gênero neutro. Quer dizer, livro em alemão tem um gênero neutro. Ou seja, você não tem relação. Quando você for estudar alemão, se você for estudar alemão, você vai ter que aprender o gênero para todos os substantivos novamente, porque não tem nenhuma relação com os gêneros dos substantivos em português, necessariamente. Olha para você ver que loucura isso. Olha para você ver que loucura. Tá bom, Bruno. E por que o inglês é fácil? Essa é a terceira razão pela qual o inglês é fácil. Porque no inglês, os substantivos, eles não têm gênero. Se você for falar, por exemplo, o sol, em inglês é the sun. Se você for falar a lua, é the moon. Se você for falar o livro, você vai falar the book. Não tem a frase famosa aí, the book's on the table?
Então, the book, the table. Olha só pra você ver. The book is on the table. The book, o livro, is on the table. A mesa, quer dizer... Aí você fala assim, Bruno, então eu tenho um gênero. Não, você não tem um gênero. Você não tem nenhum gênero. Porque o gênero, ele só existe a partir do momento que existe um oposto a ele. Porque o que classifica o gênero é a diferença. E se essa diferença não existe, então, por conseguinte, o gênero em si não existe. Olha pra você ver que loucura, gente. Ou seja, você não precisa memorizar nada. Isso quer dizer também que quando você for concordar o adjetivo, você não precisa se preocupar com nada. É simplesmente você falar the beautiful table, a mesa bonita. Então, beautiful pra todo mundo. É beautiful pra todo mundo. Eu ainda te digo mais. O artigo, ele não vai mudar se for plural ou singular. Por exemplo, se eu vou falar o carro bonito, eu falo the beautiful car. E se forem os carros bonitos, em inglês eu vou falar the beautiful cars. Olha pra você ver como é que isso pode ser difícil. Quer dizer, o inglês é uma língua que parece que ela foi projetada para ser a mais simples e a mais prática possível. Eu espero que eu tenha te convencido com somente alguns exemplos, porque tem muitos outros. Tem muitos outros. Se eu quisesse, eu passava o dia fazendo vídeo para vocês, mostrando por que inglês é uma língua super fácil e super simples da gente aprender. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. See ya!